seguir. São experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato: lobisomem sentado na beira da estrada. Me chamo Samuel. Este fato aconteceu no ano de 97, no final do meu expediente de trabalho. Era basicamente umas 23 horas. Como estava cansado, entrei em meu carro e segui em direção de casa. Como morava em uma chácara, minha única alternativa era dirigir para chegar. Quando estava em certa altura do caminho, notei ao longe que parecia ser alguém sentado à beira da estrada. Quando o farol do carro foi aproximando e iluminando cada vez mais, pude perceber que não era uma pessoa e sim um ser medonho sentado à beira da estrada. Um lobisomem. Ele, percebendo o carro aproximando, não expressou reação alguma. Ficou sentado observando o carro. Dava para ver que ele acompanhava o movimento do carro com a cabeça. E seus olhos brilhavam refletindo a iluminação do farol. E eu me apavorei. Quando o carro parou ao lado dele, achei que ele poderia atacar pulando para cima do carro ou correndo em perseguição. Mas ali mesmo ele ficou sentado, somente olhando o carro se distanciar dele imóvel. E eu, apavorado por presenciar tal fato. Ao chegar em casa, não consegui tirar a imagem daquele lobisomem, sentado à beira da estrada. E por muitas noites eu passei pelo local, mas nunca mais eu o vi. Imagino eu que deveria ser alguém de passagem seguindo seu caminho. Relato: uivos de lamentos. Vou contar um pequeno relato. Me chamo Lucas, e até hoje este fato está marcado em minhas lembranças. O ano era 1988. Nesta época tinha 10 anos de idade. E morava em uma fazenda, onde a casa mais próxima era uns 3 quilômetros de distância. Nós tínhamos um pequeno cachorro chamado de Rex, como minha mãe não gostava de o deixar do lado de fora de casa. Ele dormia do lado da minha cama me fazendo companhia. No dia em que isso aconteceu era Sexta-feira Santa, e próximo à fazenda, a uns 2 quilômetros havia uma plantação de eucaliptos. Justamente neste dia, ao entardecer, o nosso cãozinho ficou inquieto. Entrou para dentro de casa e se deitou debaixo de minha cama, e lá ele ficou, pois não tinha quem o tirasse. A noite foi surgindo, junto dela uma ventania acompanhada com o nascer da lua cheia. Então jantamos e meu pai e minha mãe me falou que era hora de ir dormir. Trancaram a casa e todos nos deitamos. Certa hora da noite, comecei a ouvir uivos vindo de dentro da plantação de eucaliptos. Não eram uivos de cachorros, pois se fosse seria bem grande. Meu cachorro, que estava debaixo da cama, saiu e entrou embaixo das cobertas que eu estava, e ali ficou choramingando de medo. Meus pais vieram e disseram que estava tudo bem, que era só amanhecer que aquilo iria embora. Eu perguntei o que era. Ela, me olhando, respondeu que aquilo era o uivos de um lobisomem, que estava cumprindo sua sina. Por mais que eu ouvia aquilo, eu percebia certa dor e lamento naqueles uivos. Hoje estou com 46 anos e quando vejo a lua nascer no horizonte, ainda escuto os uivos de lamentos ao longe daquele lobisomem. Relato: lobisomem correndo na frente da viatura. Este fato aconteceu não só comigo, mas também com meu parceiro de trabalho. Sou policial, já vi de tudo um pouco nessa profissão, mas que nos aconteceu, em uma noite de trabalho, nos deixou espantados. Era quase meia-noite quando estávamos em uma ronda de rotina. Quando entramos em uma estrada asfaltada, que dava para outro bairro próximo. A uma certa altura do trajeto, olhando para um bosque que seguia a estrada, percebi uma silhueta grande correndo, acompanhando na mesma velocidade que estávamos. Chamei o cabo Robson para dar uma olhada. Disse que não estava vendo nada. Ele me questionou dizendo que deveria ser o cansaço, que não era nada. Mas foi só ele terminar de dizer isso que aquilo deu salto tão grande de onde ele estava, bem no meio da estrada, e começou a correr. Com o susto, a viatura sacolejou um pouco, mas como somos preparados para esse tipo de situação, conseguimos estabilizar o veículo sem causar algum incidente. Mas o que nos deixou mais espantado era a velocidade que aquilo corria em nossa frente, em 2 patas feito um homem. Um certo momento, o cabo Robson acelerou e pareou com aquela criatura, que nos encarou aumentando sua velocidade numa facilidade. Encontrando em certa distância, com uma facilidade deu um salto, entrando em outra mata que se encontrava ao lado oposto de onde ele estava, desaparecendo noite afora. Alguns quilômetros mais à frente, chegamos no outro bairro.
Paramos para tomar um ar e colocar os pensamentos em ordem. E conversando nos concordamos com uma coisa. Aquilo era um lobisomem. E nunca comentamos o fato com ninguém, pois quem iria acreditar que 2 policiais em serviço teriam visto um lobisomem, ainda mais correndo bem à frente de uma viatura policial. Relato: lobisomem rondando a casa. Não quero me identificar, pois ainda hoje residimos no local, e compramos a chácara no interior do estado de São Paulo em 2014. Mas que meu esposo e eu não sabíamos, em que algumas noites seríamos visitados por algo que só pensava que existisse em contos ou em histórias. Tudo começou quando nós nos mudamos para esse local, que por sinal é um belo local preservado, com poucos moradores e cercado de mata. Meu marido e eu ficamos encantados com o lugar. Então uma sexta-feira à noite, começamos a ouvir passos pesados ao redor da casa, pois ela ainda não era murada. Não demos muita importância, pois pensamos que fosse um cavalo ou uma vaca solta no quintal. Isso se repetiu durante 7 noites seguidas. Meu marido teve a ideia de ir à janela e dar uma olhada em volta, para ver que animal seria. Percebi que ele estava demorando demais e fui dar uma olhada. Ao chegar vi que ele estava parado e estático. Me aproximei, e ao tocá-lo ele levou um susto. E na mesma hora ele disse, para eu dar uma olhada à beira da mata. Na hora não acreditei no que eu vi. Era um ser enorme, parecido com um lobo. Ele farejou o ar e começou a seguir o cheiro, vindo na direção onde nos encontrava. Ele parou a poucos metros de nós, e nos encarou. Logo em seguida ele começou a cheirar o ar, igual a um cachorro faz quando chega uma pessoa estranha em seu ambiente. Ele fez isso por uns 30 segundos. Logo em seguida ele se agachou em 4 patas, se virou, desceu para a estrada lentamente, parou novamente e deu uma última olhada, deu uma bufada como os cães fazem, e saiu em disparada a estrada fora. Meu marido e eu ficamos inicialmente assustados, mas ao longo dos tempos tudo foi normalizando. Logo fizemos amizades com moradores antigos, e perguntamos a eles se também já tinham visto algo de diferente à noite. E por incrível que pareça eles disseram que sim, e que o lobisomem não fazia mal a ninguém da localidade, e o que ele fez foi ir reconhecer o cheiro de vocês. E só o deixarem em paz, que ele também o fará. Hoje a nossa chácara é cercada com muros. E de vez em quando ele aparece rondando a localidade, para por um momento e logo desaparece noite adentro, e ao longe se ouve seus uivos. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos.